Salve Maria! Vamos partilhar um pouco da minha história junto ao Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignon de Montfort. Supliquemos ao Espírito Santo que nos ajude, que nos guie, neste momento, para que tudo seja da sua vontade, para a edificação do seu povo, para iluminá-los, para que possam, com sabedoria, viver plenamente o exercício da consagração à escravidão a Jesus por Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, eu quero partilhar um pouco desta realidade do Tratado da Verdadeira Devoção. Então, todos têm o tratado em mãos, com certeza o meu já está um pouquinho velhinho, bem surradinho, e todo marcado. Existem outras edições, mas lendo também sobre a vida de São Luís Maria Grignon de Montfort, tenho esta edição brasileira, monfortina, de Eugênio Falsina, sobre a vida de São Luís. E São Luís usava muito esta expressão: só Deus basta, só Deus concede a graça, só Deus. Em vários momentos você vai ver a respeito da vida de São Luís, esta expressão, uma expressão da sua vida, uma expressão de que ele realmente viveu plenamente esta realidade. Da editora Santuário, Padre Humberto Jorgen. Também a vida de São Luís e, claro, depois as obras de São Luís, já mostrei o tratado. Temos O Segredo de Maria, que dá um pano de fundo sobre esta realidade do Tratado da Verdadeira Devoção. O Amor à Sabedoria Divina, então nos trata também o grande momento em que a Santíssima Trindade agiu em favor da humanidade. Temos O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, temos duas edições, Eclésia, e esta outra edição típica, um pouco mais antiga. Bom, e claro, nos dias de hoje, com o padre Rodrigo Maria, ele fez este catecismo muito interessante, algumas perguntas e respostas sobre a realidade da vivência e o entendimento do tratado, para que se possa viver esta experiência da consagração. Claro, depois de ler o tratado, depois de entender bem o tratado, faz-se necessário o retiro espiritual, 33 dias de retiro, e lembremos sempre, o retiro é pessoal, lembrando que a consagração também é pessoal. A consagração a verdadeira devoção à Virgem Maria, neste tratado, onde nós percebemos, existem várias outras consagrações. E o que é que difere esta consagração? Veja só. A consagração que é proposta por São Luís, ela, na sua totalidade, a pessoa consagra-se a Cristo pelas mãos de Maria. Veja, é uma forma de vivenciar o próprio batismo. A maior consagração nossa, a maior entrega nossa é o batismo. E então, no batismo, nós somos consagrados a Deus, nos tornamos filhos de Deus. E então, o que é que acrescenta esse tratado? Eu tomo consciência da minha realidade como escravo, como servo, e me coloco completamente, inteiramente nas mãos do meu Senhor. Então, tomando como exemplo a Virgem Santíssima, a Virgem, mais do que ninguém na terra, respondeu a esta realidade, consagrando-se ela à vontade do Pai,
gerando o Filho Jesus. Então, né, se a gente pensa, né, deste modo, né, a consagração, né, tem este objetivo de fazer com que nós conheçamos, né, o tratado, conhecendo o tratado, né, toda esta realidade que vem colocada para nós, né, toda esta realidade tratada aqui, né, traz para nós este entendimento de que Maria, como criatura, foi capaz, né, de acolher completamente, colocar-se inteiramente, derramar-se completamente nas mãos do seu Deus, do seu Senhor, do seu Salvador. Né? Veja só, o que significa esta consagração? Ela seria o que? Superior às outras formas de consagração à Virgem Santíssima? Não. Este é um método, não é? Cada consagração, não é, exige um método, não é? E claro, a gente vai tendo a tomada de consciência. Você, meu irmão, minha irmã, não é, que está caminhando neste percurso formativo, não é, conhecendo o tratado, conhecendo em linhas gerais, não é, aquilo que moveu, não é, São Luís Maria Grignon de Montfort a escrever o tratado, mas acima de tudo, ele próprio a consagrar-se. Deixa eu dizer uma coisa, lendo alguns outros santos ou até futuros santos, não é? Papa João Paulo II, consagrado à Virgem Santíssima, tanto que o seu lema episcopal, né? Lema que ele escolheu, melhor como Papa, foi Totus Tuus, todo teu. A quem? A Maria, né? Totus Tuus, e claro, o brasão dele trazia este M mariano. Um outro futuro santo, né? Frank Duff, conheço bastante a sua vida, as suas obras, né? Ele leu a primeira vez o tratado e não entendeu a profundidade daquilo que tratava, não é, São Luís. E um seu diretor espiritual o aconselhou a ler novamente. E claro, isto tudo antes dele escrever, não é, o Manual da Legião de Maria. E quando ele contemplou todo o tratado, ele viu que era isso mesmo que Deus queria para a sua vida. E a partir do contato com o tratado, Frank Duff funda a Legião de Maria, não é? Funda, não é, este exército de Nossa Senhora. E então, não é, o Manual da Legião de Maria está recheado, não é, de muitas passagens e desta luz que o tratado trouxe para Frank Duff. Bom, então a consagração, não é, a Jesus, né, a escravidão a Jesus pelas mãos de Maria, né, a primeira realidade, né, é entender o tratado, viver esta experiência do tratado e fazer este retiro. Claro, cada um vai buscando sempre a maturidade do conhecimento, porque não adianta você dizer, eu já li o tratado, então eu já estou pronto para fazer a minha consagração. Não, não. Cada um vai percebendo o seu tempo para consagrar-se, não é? Cada um vai percebendo se realmente é capaz, porque, não é, o tratado dividido, não é, em alguns momentos, e o retiro espiritual com certeza nos ajuda a perceber toda esta realidade. Olhe, nós estamos no mundo, mas a experiência de que nós não pertencemos ao mundo, pertencemos a Deus. E esta realidade nos é dada pelo batismo. Mas o que acontece? No caminhar, muitos perdem esta direção, né? Este ponto de apoio, esta certeza no Cristo Jesus, né? Então, cada um vai fazendo a sua experiência. É interessante, existe um grupo que vai caminhando, né? Mas algumas pessoas ainda não se sentem seguras para dar este passo. Veja, muitas vezes alguns empecilhos, né? A prática da oração diária, não é? Depois as devoções marianas e populares, depois uma vida de castidade, não é? Então tem que viver esta realidade. Não adianta dizer, depois da consagração eu conseguirei resolver isto. Não. Então é toda uma experiência, é toda uma vida. Por isso que eu disse, você pode começar hoje e não consagrar-se junto com os demais deste grupo. Mas você pode continuar
relendo o tratado, fazendo a sua experiência pessoal. Vejam, é como a consagração, o sacerdócio, a vida religiosa, não é? É um passo que eu dou em direção ao Cristo. E eu tenho que estar convencido de que estou dando passos firmes em direção à minha consagração. Então, nós precisamos ter esta certeza. O Senhor está conosco e Ele não nos abandona. E então, a consagração é colocar-se inteiramente nas mãos de Maria para chegar até o seu Filho Jesus. Claro, quando eu digo sou todo teu, Maria, nós sabemos humanamente que Maria, que nosso Senhor, já sabe aquilo que é melhor para a nossa vida. Só que a gente não cansa de pedir. Só que tem que lembrar de agradecer, não é? Consagrado a Jesus por Maria, a gente não tem esta necessidade de estar todo o tempo lembrando a Jesus as necessidades, os pedidos, né? Por quê? Porque Ele sabe tudo. Basta a minha fidelidade, o meu amor, a minha dedicação a esta realidade e o Senhor tudo fará. Claro que nós muitas vezes vamos pedindo a Jesus, por alguma realidade particular, por a enfermidade de alguém. Agora estamos em meio a uma pandemia e que com certeza nós suplicaremos ao Senhor. Isso não nos impede, como consagrados à escravidão a Jesus por Maria, de pedir, de suplicar. Mas sabemos que tudo já está nas mãos de nosso Senhor. Veja, São Luís Maria ainda garante que a consagração é compatível com o estado de vida de cada um de nós e por isso não prejudica os deveres de estado de cada vocação. Por exemplo, um sacerdote que por dever ou por outro motivo deve oferecer a Santa Missa por algumas intenções particulares, pois a consagração deve ser feita segundo a ordem de Deus e os deveres do estado da vocação, número 124. Então, o sacerdote, uma religiosa, um religioso, todos podem fazer a consagração. E nem por isso deixarão de oferecer o sacrifício pelas necessidades. Mas é necessário entender, sou todo teu, Maria. E Maria nos entrega a Jesus. Então, quando se fala em escravidão, nós pensamos com certeza em algo que é muito forte, uma palavra forte, ser escravo. Estar atado. E esta realidade de usar as cadeias, as correntes. Lembremos-nos que é algo que pode ser substituído ou suprimido, porque a gente não serve usar a corrente para ostentar, para aparecer. Eu particularmente optei para levar a minha corrente como os antigos faziam, amarrada no tornozelo. Uma corrente no tornozelo e que faz um certo barulho para que eu, quando caminhe, sempre lembre que eu sou escravo. Muitas vezes uma corrente, um anel, a pulseira, sempre com um cadeadinho, mas lembrar sempre. Isto é um adereço. O mais importante é o que está aqui. Do que você entendeu. Porque não adianta você dizer que é todo de Maria e os seus atos, a sua vida não é condizente. Então é necessário carregar consigo o dom da consagração, porque é um trabalho como de formiguinha, dia a dia. Ninguém nasce pronto, nem o Cristo nasceu pronto. Nasceu um bebê que dependeu completamente de Maria e de José. Aprendeu uma profissão, com certeza algumas pequenas broncas, criança, mas sempre na obediência e na observância da vontade dos seus pais. Maria, sua mãe, José, seu pai adotivo, mas viveu e ele foi aprendendo, e a Sagrada Escritura diz, Jesus ia crescendo em idade, sabedoria e graça diante de Deus. Então, todos nós, e mais ainda aquele que quer se consagrar, vai aos poucos amadurecendo nesta realidade. Então,
uma outra realidade que São Luís traz para nós. Mostra que naquela época que existiam os servos, como existe ainda hoje, né, empregados, existia apenas os escravos. A diferença é que o servo não depende totalmente do seu senhor, mas o escravo sim. Não é? Então, por isso, esta denominação, escravidão, tornar-se escravo. A virgem, em sua liberdade, é escrava por amor, porque quis se entregar inteiramente ao serviço do seu Senhor, do seu amado. A tradução, não é, da Sagrada Escritura, quando no livro do Evangelho de São Lucas nos fala, Maria diz, eis aqui a serva do Senhor. Não é? A tradução para a nossa língua, não é, et antilla Domini, eis aqui a escrava do Senhor. Então, os que traduziram quiseram amenizar o peso desta palavra, mas o que a Escritura quer dizer é que Maria é escrava do Senhor. Está completamente entregue, dependente. Isso que algumas pessoas não entendem na nossa consagração a Jesus por Maria. Eu dependo completamente de Jesus e me aconselho, me entrego e me ponho nas mãos de Maria. Diz ainda São Luís, porque quis se entregar inteiramente Maria, não é? A Virgem, em sua liberdade, é escrava por amor, porque quis se entregar inteiramente ao serviço do seu amado, do Deus que ela ama. Por esta consagração total, seguimos o exemplo da Virgem, nos entregando por amor, para sermos escravos de Jesus, ou escravos de Jesus por Maria. Ou ainda podemos utilizar a expressão, sou escravo de Maria. Todos estes termos são corretos, nos diz São Luís, entendendo bem o seu significado. Porque por aí afora a gente pode perceber, não é, que alguns sacerdotes, bispos até não entendem ou não querem entender esta realidade. Mas nós estamos seguindo fielmente o ensinamento da Igreja. E com certeza ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém. Então, falando dessa estranheza, não é? Então, é entender, né, o sentido da consagração, né, desta escravidão. Há alguma prática exterior obrigatória, não é, para que nós nos consagremos? Vejam. A gente percebe, não é? Não existe algo assim, não é? Que tem que ser, que tem que fazer, que tem que existir. Todo fiel batizado, todo aquele que crer na ressurreição do Cristo, ou seja, crer no Cristo, deve ter uma vida digna de filho de Deus. São Luís nos fala no tratado, no número 226, que a consagração é essencialmente interior. Veja, por isso que eu falava, não é, da questão da utilização das correntes, que comumente hoje se chama cadeiazinha, não é? As cadeias. Não é? O consagrado, lá na Idade Média, não é? Vivia e o pouco da corrente arrastava pelo chão. Fazia barulho. Né? Os consagrados, não é? Carregavam esta corrente, né? E ela realmente fazia um barulho para lembrar, né, que era escravo. E que as práticas exteriores, o Santo Rosário, a oração do Magnífica, as práticas penitenciais, trazer junto de si um sinal externo de consagração, ingresso em movimentos marianos, a preparação do retiro antes da consagração, são recomendáveis, né? Mas não são moralmente obrigatórias, diz ele, para um consagrado, pois não se faz nenhum voto nesse sentido ao se fazer a consagração, nem são necessários para que a consagração seja válida. Veja, né? Então, nos diz, né, de modo muito forte toda esta realidade. Então, é necessário que nós percebamos, não é,
a necessidade de uma entrega profunda e perfeita para com Deus, né? Então, precisamos deste caminho. Então, São Luís nos orienta neste sentido, mas, claro, nós percebemos que faz-se necessário uma caminhada. Eu até sublinhei aqui, precisamos entender e ter em nós esta noção de pertença, pertencer a Deus. E então meus atos, ou seja, minhas atitudes, o meu modo de ser, deve ser correspondente, né, com o chamado que eu senti para consagrar-me, que você sente para se consagrar, né? Então, ter esta noção. Até porque São Luís, veja, ele diz ainda, que propõe todo este método de consagração, não criou a consagração, nem é um rito que ele instituiu. Inclusive, ele fala de muitos santos que viveram esta consagração antes deles. O que São Luís propõe é um método, um caminho. Vários são estes caminhos que têm como único direção, uma única direção, Cristo. Entendem? Então, nós escolhemos esta. E claro, ao escolher esta, a gente vai seguindo alguns passos. Por mais, né, que o conselho, no capítulo 8º, que São Luís nos dá, é de não estarmos atados, né, às realidades. Né? Tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, tem que ter uma vida digna de filho de Deus, de batizado. Né? Para que não se caia em um rigorismo. O fazer porque está escrito, o fazer porque tem que ser assim. A consagração é algo individual e interior. Qualquer pessoa, qualquer leigo ou leiga, que tiver o desejo no seu coração, mesmo sem este método, pode pedir ao bispo, não é? Ou consagrar-se no seu coração, ou dizer ao padre, né, eu quero me consagrar. Alguns consagram inclusive a virgindade, né? Mas para viver o sacramento do batismo, é esta consagração. Né? Então, São Luís nos fala de toda esta realidade. E aqui, né, no tratado, né, tem todo, né, este caminho para o exercício espiritual. Por mais que ele introduza esta realidade, né, diz, a razão disto esclarece que quer porque as práticas exteriores bem feitas ajudam os interiores, quer porque lembram ao homem que sempre seguia pelos sentidos o que está fazendo, o que deve fazer. Também pode edificar os que veem. Então, estas realidades, né? Estas realidades. Vamos adiante. Será, né, que existe alguma prática, né, exterior, digamos que seria obrigatória na consagração, né, para que realmente ela aconteça? Nos fala, né, São Luís, né, desta realidade. Fazendo-me entender, não é, a palavra, não é, que São Luís coloca aí, as práticas exteriores, elas não são, em certo sentido, obrigatórias, mas recomendáveis, certo? Então, o Santo Terço, digamos, a oração da ladainha, né, outros movimentos, né, algumas realidades que são próprias da vivência da igreja. Mas veja, se você é um consagrado, né, consagrou-se completamente na escravidão a Jesus por Maria, né, não vai viver esta proximidade através de um terço, através de uma ladainha, através da confissão. Né? Claro, a confissão já entra, né, em algo realmente mais profundo, porque a vivência, né, desta realidade leva com que o consagrado esteja sempre em estado de graça. Por isso a gente responde, né, assim: ah, padre, muitas vezes
eu cometo certos pecados, não consigo me livrar deles, em casa as confusões, as brigas, as discussões. Veja, todos nós temos problemas e dificuldades. O que o consagrado deve sempre evitar, como todo batizado, é o pecado mortal. Aquele que separa completamente o batizado da graça de Deus. E com este pecado se perde a vida eterna. Então, todos aqueles que têm e que fazem esta busca de santidade, de encontro com Deus, de encontro pelas mãos de Maria, pode sim se consagrar. E é um exercício, como eu disse, na medida que você vai lendo o tratado, vai entendendo as proposições do tratado, você já vai fazendo um exercício de entrega a Deus. Se você gosta muito de falar, vai freando a sua língua, Se você gosta muito de assistir uma novela que não edifica, vai diminuindo e procurar uma programação que te ajude, ler um livro, olha aí, ler e reler o tratado ou os outros livros todos de São Luís, e tantas programações interessantes, Quem sabe assistir uma série de televisão, que realmente edifique ou que pelo menos possa um pouco distrair, em vez de ficar bitolado a certas realidades e programações que não acrescentam nada, Assistir um filme em família, um desenho animado em família. Então, são coisas, situações que ajudam, realmente a viver este contato com a família, Antes da pandemia se falava que não tinha tempo, hoje tem tempo de sobra e querem, Ei, meu Deus, que não dá tempo, que esse tempo está longo demais, E o contato, gera muito atrito. Então, e fala-se sempre aos consagrados uma vivência de castidade. Não é um celibato. Celibato é uma outra coisa, Mas todo aquele que se consagra é chamado à vivência da castidade, É o ver algo, ver alguém e não olhar os detalhes, para que não abstraia tudo, bote na cabeça. E como diz Santa Teresa d'Ávila, a nossa imaginação é a louca de casa. E se você, por acaso, viu algo, e que te chamou a atenção, que você viu os detalhes, vem aqui. Aí no momento de distração, a louca da casa vai fazer com que você comece a dar voltas e muitas vezes te leva ao pecado. Às vezes as pessoas dizem, passa uma mulher bonita, aí todo mundo olha, aí diz, padre, o senhor não pode olhar não. A minha resposta é, eu tenho 2 olhos na cara para quê? Agora, a minha intenção, quando eu olho, quando eu vejo, não é de olhar os detalhes. Vejo e digo, uma criatura de Deus, e basta. Mas quando a gente olha e cobiça e deseja, aí já vai entrando o pecado contra a castidade, que entra pelos olhos, vai passando pelos sentidos e muitas vezes leva-se à prática, de um ato impuro, algo que é desagradável a Deus. Então, vamos adiante, Quando o consagrado vive esta experiência, vai colocando-se completamente nas mãos de Deus. Então, é uma preparação, é um conhecimento, autoconhecimento, E acho interessante, porque no retiro, fala deste conhecer-se, conhecer a si mesmo, E depois deste autoconhecimento, tem toda esta realidade, de desprezo pelo mundo, não é verdade? Então, o desprezo pelo mundo, ajuda, a perceber, que onde eu quero estar. Então, olha aqui. Primeiro, o espírito do mundo, que são os 12 dias iniciais. Depois vem o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de Nossa Senhora e o conhecimento de Cristo. Então, são alguns passos e vão sempre, numa escalada. A gente vai subindo e o ápice de toda esta realidade é Cristo. Claro, depois de ter percebido, estudado todo o tratado, com certeza vai percebendo quão grande é esta realidade.
Vou agora trazer, alguns pontos, que eu achei interessante para a gente partilhar, dentro do tratado da verdadeira devoção. Na introdução, quando nos fala da humildade de Maria, durante a vida Maria permaneceu muito oculta. Maria é a alma mater, alma mãe, E ela permaneceu escondida, secreta, Por quê? Para que pudesse realmente resplandecer o Cristo. Esconder de si mesma e de toda a criatura, para que só Deus a conhecesse. Então, o escravo de Maria não precisa aparecer. Ele basta realmente colocar-se diante de Deus. Pois Maria, a obra-prima de Deus, Maria é a mãe admirável do Filho. Maria é a fonte selada e a esposa do Espírito Santo, santuário e repouso da Santíssima Trindade. Digo com os santos, a Divina Maria é o paraíso terrestre do novo Adão, onde ele encarnou por obra do Espírito Santo. Se quereis compreender a mãe, diz um santo, procurai compreender o filho. Ela é a digna mãe de Deus, que toda a língua aqui emudeça. Então, bela experiência, Conhecer, através do filho, e que toda a língua emudeça. Capítulo 1, a necessidade da verdadeira devoção a Maria. Interessante quando São Luís diz, Maria é menor que um átomo, ou antes, não é nada em comparação com a majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Um átomo. Maria, diante de Deus, é um nada, diante de Deus. Mas diante de toda a natureza humana, diante de nós pobres mortais, Maria é a mulher de todas, a maior de todas as criaturas, Deus quis servir-se de Maria. É uma outra coisa que sempre me chamou muito a atenção. Deus quis nascer de uma mulher. Por isso, escolheu Maria, dela. E nela se encontra um tesouro imenso, e não outro. Maria é o canal misterioso, é o aqueduto por onde faz passar suave e abundantemente as misericórdias de Deus. E claro, aquela frase célebre de São Luís, no número 23, Deus Pai juntou todas as águas e chamou o mar, juntou todas as águas e chamou Maria. Deus juntou todas as águas e fez o mar, Deus juntou todas as graças e fez Maria, Maria. E por aí vai. Nos fala do número 32, um homem nasceu dela, diz o Espírito Santo. Segundo a explicação de alguns padres, o primeiro homem que nasceu de Maria foi um homem-deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem impuro, filho de Deus e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, cabeça dos homens, nasceu dela, todos os predestinados, membros desta cabeça, também dela devem nascer, por uma consequência necessária. Então, queria ressaltar esta realidade quando ele fala aqui de predestinados. A mesma mãe não pode dar à luz a cabeça ou o chefe sem os membros, nem os membros sem a cabeça. Isso seria uma monstruosidade à natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem também de uma só mãe. Se o membro do corpo místico de Cristo, quer dizer, um predestinado, nascesse de outra mãe que não fosse Maria, que gerou a cabeça, não seria um predestinado, nem um membro de Jesus Cristo, mas sim um monstro da ordem da graça. O predestinado, que São Luís traz para nós, não é que alguém nasceu e foi predestinado a isso ou aquilo, não. O predestinado é aquele que foi batizado, aquele que faz parte do corpo místico de Cristo, ou seja,
a igreja, da igreja. Não é? Então, nós fomos predestinados e diz que nós, impuros, não é? Nascemos por adoção a Maria. Então, nós também fomos gerados, pois Cristo foi gerado no ventre de Maria. E todos nós, gerados em Maria, mas nascemos, não é? No pecado. Por isso fomos batizados e regenerados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Agostinho, ultrapassando a si mesmo e a tudo o que eu acabo de dizer, afirma que os predestinados para se tornarem conforme a imagem do Filho de Deus, vivem neste mundo escondidos no seio da Virgem Maria. Lá são guardados, alimentados, sustentados e criados por esta boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte. O mistério de graça escondido aos réprobos e tão pouco conhecido aos predestinados. Vamos adiante. Alguns pontos, né, são interessantes quando diz, né, Deus quis revelar e manifestar a obra-prima das suas mãos nestes derradeiros tempos. Primeira realidade, dentro da consagração, a humildade profunda. Tá? Aqueles que se consagram devem viver esta experiência, né, de viver a humildade como Nossa Senhora. A segunda realidade, né, porque ela, né, é obra-prima saída das mãos de Deus, tanto da terra pela graça como do céu para a glória. Por isso Deus quer, por meio dela, ser louvado e glorificado sobre a terra pelos viventes. Então, louvor a Deus, né? Essa entrega que cada um de nós deve fazer. Sendo a aurora, a Virgem, que precede e descobre o sol da justiça, Jesus Cristo, Maria deve ser conhecida e vista para que Jesus o seja também. Então, aquele consagrado deve fazer esta experiência, né, de levar a Virgem Santíssima ao conhecimento do mundo. Visto ser ela o caminho por onde Jesus veio a nós a primeira vez, haverá de sê-lo ainda quando ele vier pela segunda, embora de maneira diversa, né? Esta realidade de voltar com Maria. Como é Maria o meio seguro, a via reta, a imaculada, para ir a Jesus e para encontrar perfeitamente, é por ela que devem achar as almas chamadas a brilhar em santidade. Aquele que achar Maria, achará a vida. Então, Maria é este caminho seguro, esse meio seguro, essa via reta para chegar até Jesus. Em Maria deve brilhar mais do que nunca a misericórdia, em força e em graça nesses últimos tempos, não é? Tão difíceis que estamos vivenciando, né? A misericórdia, sermos misericordiosos a respeito, né? Como Maria. Em misericórdia, diz o texto, para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e extraviados que se converterão e regressarão à Igreja Católica. É tão bela esta expressão, né, de saber que com o auxílio da Virgem Santíssima nós também exercitaremos a misericórdia. Finalmente, diz São Luís, né, Maria deve brilhar em graça para animar e sustentar os valorosos soldados e os fiéis servos do Cristo. Então, esta realidade, né? Sermos realmente capazes, né, de ser esta expressão. Enfim, Maria deve ser terrível para o demônio e seus seguazes, como um exército disposto em linha de batalha, e principalmente, diz ele, nestes últimos tempos. E a gente vai percebendo, né, quanto o demônio tem tentado a humanidade. Quanto a humanidade tem se vendido às ações demoníacas, né? E a gente percebe quando o consagrado, né, faz este ato, né, de entregar-se completamente, de repúdio a certas realidades na sua vida, com certeza, né, consegue afugentar o mal. Também estejam atentos, né, porque ao caminhar na consagração, inúmeras serão as tentações para desistirem.
Como diz a palavra, o demônio está como um leão rugente, tentando, devorar-vos. Resistirdes firmes na fé. Quando perceber que parecer que a devoção está se tornando insuportável, jejue. Reze fazendo penitência. Se reza o terço e pode, reze de joelhos. Se não pode de joelhos, reze em pé. Faça um sacrifício diário para vencer esta tentação do maligno que quer te tirar, desta realidade da consagração. Tantas são as coisas, para falarmos e meditarmos, mas teremos outras oportunidades com certeza, E Deus vai nos inspirando para que a cada momento nós sejamos capazes, de vivenciar toda esta realidade. Consagrar-se à escravidão a Jesus por Maria é fazer com que a cada dia estejamos vivenciando o nosso batismo com confiança, com fé, sabendo que a escravidão nos faz livres. Eu opto em ser escravo de Jesus. Você opta por ser escravo de Jesus, conduzido pelas mãos de Maria para fazer-se completamente feliz, porque Deus nos quer assim, felizes. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coragem, firmes na oração para consagrar-se a Jesus pelas mãos de Maria. Um grande abraço.